Olá pessoal, estamos iniciando mais uma semana de aula. O tema da nossa videoaula de hoje é os tipos de rochas. Nós vamos estar falando sobre os três tipos de rochas e suas subdivisões. Primeiramente, o conceito de rochas. Então, rochas, nós temos esse conceito bastante simples. São agregados ou ajuntamento de minerais. Então, quando nós observamos uma rocha, nós temos o que? Naquela rocha? Milhares, milhões de minerais. Nós temos o exemplo dessa rocha aqui, nessa figura. Essa rocha é chamada de granito e ela possui três tipos de minerais na sua composição. Nós temos quartzo, feldespato e mica. Então a gente vê uma rocha dessa de granito, ela tem milhões de quartzo, milhões de feldespato e milhões de mica. Então essa composição com esses três minerais, nós temos essa rocha chamada de granito. O mineral ou minério. Nós temos aqui uma pequena diferenciação sobre esses dois termos, mineral ou minério, certo? Minério é um conceito econômico que se refere a minerais ou rochas que possam ser extraídos da natureza com lucro. Então, mineral ou minério é a mesma coisa. A única diferença é que as pessoas, no linguajar popular, chamam de minério aqueles minerais que têm valor econômico, né? Como mármore, como ferro, como ouro, como diamante, eles são minerais, certo? Que fazem parte de rochas, né? Mas quando ele tem um valor econômico, né, como ouro, como diamante, como mármore, ele possui valor econômico, ele também é chamado de minério, certo? Minério nada mais é do que um mineral que tem valor econômico. Quando esse mineral ele não tem nenhum valor econômico, como é o caso do quartzo, do feldespato, da mica, ele não é chamado de minério, apenas de mineral. E como foi que surgiram as rochas? Então as rochas elas surgiram logo após a formação da Terra, mais precisamente concomitante ao seu resfriamento. Segundo a hipótese, né, da teoria, né, do Big Bang, nosso planeta Terra era uma bola incandescente, né, formada por aquele material, né, chamado de magma, que está lá contido no manto. Quando o magma ele começa a se resfriar, processo de resfriamento que a Terra, o planeta Terra passou, aquele magma se resfriando, ele se transforma em rochas. Então, na medida em que o nosso planeta foi tendo o seu resfriamento, foram surgindo as primeiras rochas, certo? Conforme o processo responsável pela sua origem, as rochas elas podem ser divididas em três tipos. Primeiro tipo, ígneas ou magmáticas. Segundo tipo, metamórficas. E terceiro tipo, sedimentares. Preste bem atenção, esses três tipos de rochas, né? Magmáticas, metamórficas e sedimentares. Vamos ver esse primeiro conhecer, né? Primeira rocha, as rochas magmáticas ou ígneas. Então nós podemos perceber pelo próprio nome, rochas magmáticas. Magmáticas, ela vem de onde? Do magma, certo? Então, ela é formada pelo quê? Pelo resfriamento e consolidação do material proveniente do magma terrestre. Então, aquele material que está lá no manto, o magma, quando ele começa a se resfriar, certo? Ele se transforma em rochas, dando origem a essa rocha chamada de magmática. Uma grande parte dessas rochas ela é bastante antiga, certo? E essas rochas magmáticas, elas ainda podem ser divididas em duas, dependendo do local onde ela se formou, certo? Nós temos rochas intrusivas, né? Então nós temos aqui rochas magmáticas intrusivas ou plutônicas. E nós temos aqui rochas magmáticas, todas as duas são magmáticas, extrusivas ou vulcânicas. Presta atenção. Por quê? Porque ambas ela vem de onde? Do magma, do material magmático. Por que é rocha intrusiva? Presta o nome aqui. Intrusiva. Intrusiva vem de intérico. Nós estamos aqui, veja isso aqui. Nós estamos
na crosta, ou litosfera. Logo abaixo da crosta nós temos o que? O manto. O manto é formado de magma, certo? Esse magma ele está em altíssimas temperaturas e quando ele acha uma fenda, né, ele sobe, certo? Podendo chegar à superfície ou podendo ficar no meio de uma rocha. Presta atenção. Digamos que o magma ele sobe, ele fica aqui no meio dessa montanha, certo? Ele fica no meio dessa montanha. Ele ficou onde? No interior. Ele começa a se resfriar lentamente, certo? Ele se resfria no interior da crosta. Quando o material pastoso, ou seja, o material magmático, se resfria no interior da crosta, aí nós temos o exemplo do granito, nós temos uma rocha magmática, que é formada de magma, intrusiva ou plutônica, certo? Por que ele forma no interior? Pessoal, no interior da crosta, temos o quê? Nós temos cavernas, temos verdadeiros espaços. Às vezes, o magma sobe, encontra uma caverna, então ele preenche aquela caverna no interior da crosta, certo? Ele não chega até a superfície, então nós não vemos nós, certo? Ele fica ali, preenche aquela caverna e vai resfriando lentamente. Nós temos as rochas o quê? Magmáticas intrusivas. Intrusivas vêm do interior da crosta. Quando esse magma ele chega à superfície através dos vulcões, aí nós temos rochas magmáticas extrusivas, porque ela saiu aonde? Ao exterior. E também é chamada de vulcânicas, por quê? Porque vem justamente através dos vulcões. Então ela subiu com tanta força que ela conseguiu romper toda a crosta e chegar na superfície, formando esse comezinho do vulcão. Então aqui vai descer a lava, o magma, né? E vai se resfriar, nós vamos ver. Então chega onde? No exterior, certo? No exterior. Então nós chamamos de rochas magmáticas extrusivas ou vulcânicas. Então quando o material pastoso, lembre-se, esse material pastoso é o magma, chega até a superfície, resfriando rapidamente, como o basalto. Presta atenção. O magma ele sobe, mas ele não alcança a superfície, ele fica no interior da crosta. Nós temos rochas magmáticas, mas só que intrusivas. E quando ele fica aqui no interior, pessoal, quando ele fica aqui no interior, o seu resfriamento se dá de maneira mais lenta. Quando esse mesmo magma sobe, mas ele alcança o exterior, ele alcança a superfície, nós podemos ver pelas erupções vulcânicas, nós temos também uma rocha magmática, só que chamada de extrusiva ou vulcânica, tá bom? Depois de nós falarmos de rochas magmáticas, então rochas magmáticas formam-se através do que? Do resfriamento do magma, podendo ser magmática intrusiva e magmática extrusiva. Segundo tipo, metamórficas. Metamórfica vem de metamorfose, então vem de transformação. Então, são aquelas que sofreram metamorfismo na composição mineral das rochas. Por que eles sofreram esse metamorfismo, sofreram essa transformação? Devido à elevada temperatura e o aumento da pressão. Veja aqui, o granito aqui, ó. Exemplo de granito. O granito ele é formado por 3 tipos de minerais que nós vimos no início da aula. Quartzo, feldespato e mica. Certo? O granito é uma rocha magmática, formada por esses 3 minerais. Devido à temperatura, a grande temperatura que ele vai estar exposto e à pressão, certo, da atmosfera, esse granito ele acaba mudando seus minerais. Ele deixa de ter aquela composição de quartzo, feldespato e mica e vai ter outros tipos de minerais, certo? Outros tipos de minerais. Então, ele não é mais aquilo que ele era. Ele agora tem uma nova composição. Aí forma outra rocha chamada gneiss. Então nós temos uma rocha que teve um metamorfismo, que passou por uma transformação. Nós chamamos de rocha metamórfica. A mesma coisa, o calcário, que tem muito ali no lajedo de Soledade. O calcário, aquele calcário lá do lajedo de Soledade, aquelas rochas calcárias, quando ele está em grandes temperaturas e grande pressão,
certo? O calcário ele se transforma em mármore. Ele muda a sua composição, ou seja, passando a ter um metamorfismo, sofre um metamorfismo. Se alguém perguntar como é que as rochas metamórficas passam por esse metamorfismo, por que elas passam? Ela passa por causa da elevada temperatura e pela pressão. Esses dois elementos aqui, elevada temperatura e pressão, faz com que haja esse metamorfismo, essa transformação, deixando de ser calcário, passando a ser um mármore. E nós temos o arenito, que também exposto a elevada temperatura e a grande pressão, ele deixa de ser arenito e passa a ser quartzito. E por último, nós temos as rochas sedimentares. Preste atenção, formadas pelo intemperismo de rochas pré-existentes e através de ações erosivas, fluviais, marinhas, glaciais, eólicas e antrópicas. Eu vou explicar direito. Nós temos uma rocha aqui, temos uma rocha que se formou pela erupção vulcânica. Nós temos uma ilha que se formou pela erupção vulcânica. É uma rocha o quê? Magmática, que foi do magma, né? Extrusida. Então nós temos aquela ilha cheia de rocha magmática. Com o passar do tempo, aquela rocha ela vai começar a sofrer intemperismo. Por causa de quê? Do calor do sol, né? A temperatura, da chuva, pela ação das águas do mar. Então aquelas rochas vão começar o quê? A se esfarelar, a se quebrar, formando aquele cascalho de rocha. Então aqui ó, nós temos uma rocha, ela vai se despedaçando, ficando em cascalho. Então esse cascalho de rocha, ele começa o quê? A descer da montanha, né? ou da ilha. Então esse cascalho de rocha, ou seja, é resto de rochas, que é chamado de quê? De sedimento, certo? Então esse resto de rochas, ele é pegado, esse resto de rochas, e levado para outro lugar. Ele é depositado no outro lugar, certo? Com o passar do tempo, a própria natureza vai fazer com que esses restos de rochas comecem a se ajuntarem, formando uma nova rocha, chamada de rocha o quê? Sedimentar, certo? Rochas sedimentares é formada de resto de outras rochas, certo? Então as rochas sofreram intemperismo, se quebraram, certo? Então, ações erosivas, né? Então, sofre a erosão. Aí, fluvial, a água, o mar, ou a neve, ou o vento, né? O próprio ser humano leva esse resto de rochas para outro lugar, formando uma nova rocha. Por exemplo, lá no Lajeado de Soledade, ali nós temos rochas sedimentares. Então, foi aquelas rochas ali, era resto de outras rochas que foi trazido de outro lugar, certo? Diz a ciência que ali era um mar, né? Então foi a erosão marinha, né? O mar trouxe aquele sedimento e depositou naquele lugar, que se juntaram e formaram as novas rochas, certo? Nas rochas sedimentares nós podemos encontrar, pessoal, petróleo, gás natural e carvão mineral. Por quê? Justamente por causa de sua formação. Nós temos aqui o resto de rochas, que é levado de um lugar para outro. Juntamente com esse resto de rochas é levado o quê? É levado folhas, é levado troncos de árvores, é levado animais mortos, certo? E esses animais mortos, essas folhas, esses troncos de árvores, certo? É que dão origem, né, ao petróleo, ao gás natural e ao carvão. Então o petróleo é formado de resto de animais e de resto de vegetais. O gás e o carvão mineral também, certo? Por isso que nós podemos encontrar aqui em Apodi petróleo ali lá na Chapada do Apodi. Para cá, na região da areia, lá na várzea, aqui na cidade mesmo, nós não podemos encontrar, porque aqui não é rochas sedimentares, aqui são rochas magmáticas. Quando nós subimos a serra aí, certo? Após a água mineral, nós subimos a serra, aí começa as rochas sedimentares. Então, só naquela parte que nós podemos encontrar petróleo. Para cá, não, certo? Nós não podemos encontrar petróleo em rochas magmáticas ou metamórficas, tá bom? Porque as rochas não são estáticas. Então as rochas elas não são, certo, estáticas, paradas. Elas passam pelo processo de transformação. Porque embora as primeiras rochas tenham surgido logo após a formação da Terra, quais eram as primeiras rochas que surgiram? Rochas magmáticas. Depois que foi dando origem a metamórficas e a sedimentares. O seu processo de formação é contínuo, ou seja, ela não para e se estende até os dias atuais. Por exemplo,
vulcânica. Nós temos o que? A formação de rochas magmáticas. As rochas que sofrem intemperismo, ela pode dar origem o quê? A rochas sedimentares. A rocha que passa por transformação devido às elevadas temperaturas e à pressão, aí transforma em rochas metamórficas. Então nós temos, primeiro, nós temos o que? O magma. O magma, quando ele se solidifica, ele se resfria, se solidifica, dá origem a rochas magmáticas. Essas rochas magmáticas sofrem ação da temperatura e da pressão, se transformam em rochas metamórficas. Essas rochas magmáticas, elas sofrem o processo de intemperismo. Ela começa a se esfarelar, formando aquele cascalho. Então ela é transportada para outro lugar. Os sedimentos, né? Transportado para outro lugar. Acontecendo lá a cimentação, né? O que é a cimentação? É justamente aquele resto que está todo solto, ele começa a se juntar, chamada de cimentação, compactação das rochas, formando as rochas sedimentares. Essas próprias rochas sedimentares, ela pode sofrer uma transformação, né? Rochas sedimentares, transformando também em rochas metamórficas. Isso é chamado do ciclo das rochas, certo? Então, a fase inicial era o magma, rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares, tá bom? Então, continua esse processo. Então, nós temos aqui, pessoal, rochas, nós temos aqui o magma, né? O magma sobe. Veja que esse magma subiu, certo? Digamos que ele parou aqui e ele solidificou aqui. Nós temos uma rocha magmática intrusiva ou plutônica, né? Chamada de intrusiva ou plutônica. Por quê? Porque ela se solidificou, se resfriou no interior da rocha. Se esse magma subiu, vai formar um vulcão aqui. Nós temos também uma rocha magmática, vamos formar uma rocha magmática, mas extrusiva ou vulcânica. Por quê? Porque ela rompeu a crosta, ela está onde? Chegou à superfície, certo? Veja aqui, rochas metamórficas. Por quê? Aqui é rocha magmática, ela passa devido à pressão e à temperatura. Então ela passa por uma transformação, a metamorfose, e transforma em rochas metamórficas. Essa rocha aqui, magmática, ela sofreu o intemperismo, se esfarelou, teve o cascalho, que é os sedimentos. Então ela é levada para outro lugar, um lugar mais baixo, depositada, passa pelo processo de sedimentação, de cimentação, formando rochas sedimentares. Então nós temos esses três tipos de rochas, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí os três tipos de rochas. Nós temos rochas magmáticas, formado pelo resfriamento do magma. Se ela se formar no interior, ela é chamada de rocha magmática intrusiva. Se ela se formar no exterior, ela é chamada de rocha magmática extrusiva. Nós temos as rochas metamórficas que passaram pela metamorfose, pela transformação, devido a quê? Temperatura e pressão. E nós temos as rochas sedimentares, que é formada do resto de outras rochas, certo? Rochas sedimentares. Até uma próxima. Até mais.